Olá! São os nossos livros, pessoal, que vai aqui e de repente dá aquela pausa. E aí, como vocês estão? Prontos para mais uma aula? Todo mundo certinho aí? Já pegaram o material, aquele caderno para a nossa aula 4.1? Mais uma, hein, para vocês. É tipologia textual. Vamos relembrar o quê? A tipologia narrativa, que é a narração, a descrição, a injetiva, a dissertativa argumentativa e a dissertativa expositiva. Certinho? Mas antes nós temos, como sempre, um texto. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui com o nosso texto. Assim os velhos do povo, Terena, contam o aparecimento do fumo. Quem vai acompanhar a leitura, a turma toda? Acompanha aí, pessoal. Havia uma mulher que não gostava muito do seu marido e por isso fez um feitiço contra ele. Fez o feitiço usando caraguatá. Ela o pegou e arrancou do chão e pôs dentro da árvore seu próprio sangue. E por isso que esta árvore tem um centro da cor vermelha. Em seguida, a mulher deu o broto para o marido comer. Imediatamente, ele sentiu-se fraco e sem disposição para o trabalho, ficando deitado o dia todo. E se permanecesse desse jeito, fatalmente morreria em alguns dias. Acontece, no entanto, que o filho dele havia visto a mulher fazer aquela maldade e contou a ele, que ficou muito aborrecido com sua esposa. Não sei porque ela quer me maltratar, mas se é assim, eu vou me vingar dela, pensou. Ficou curioso? Vamos lá, vamos saber de quem é este conto. Nós temos aqui esse indígena Daniel Munduruku, que é autor, escritor, psicólogo, né? Nasceu em Belém do Pará, filho do povo indígena Munduruku, tá bom? Ele é formado em filosofia, licenciado em história e psicologia. Certinho? Olha só, ingressou no programa de pós-graduação em antropologia social na Universidade Federal de São Paulo, USP. Beleza? Vamos embora. Depois da nossa leitura, então, vem aqui a nossa tipologia textual. Vamos começar com a nossa narração, que vocês também conhecem, né? Então, a narração, pessoal, pode contar uma história que aconteceu de verdade, abordar um fato fictício ou então misturar os dois elementos, né? Quais elementos? Nós falamos sobre a realidade e também a fantasia. Quais são esses elementos que compõem aí essa narração? Né? Quando você vai fazer um texto, o que você utiliza? Então, nós temos aqui o enredo. O que é o enredo? É toda a situação que você vai contando, passo a passo, o narrador, personagem, o espaço onde acontece toda essa situação e temos também o tempo. Exato. Muito bem, Alessandra. Então, lembrando aqui a gente pode até usar aquele sempre macete que a gente fala do pente, né? Ó, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço para fixar na mente de vocês. Agora nós temos a estrutura, né, dos textos narrativos. Tem a apresentação, tem o desenvolvimento, tem o clímax. Tudo tem aquele, aquela que, ai meu Deus, o que vai acontecer? E o desfecho, né, da história. Viveram felizes para sempre ou não, né? Então aqui, para vocês, a história Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe numa bela casinha. Sim, ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu para que ela fosse levar uma cestinha de doce para sua vovó. Chapeuzinho, evite o caminho da floresta porque é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu disparada cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. A menina estava distraída com
as flores quando deu de cara com o lobo Mal. E aí, tadadã, vocês já sabem, né? O que aconteceu. E olha só, e esse momento está aqui registrado para vocês, ilustrado, né? Olha o lobo e olha a garotinha. Aí você percebe aí, será que ela está assustada realmente? Olha aí, Deus me livre. E agora a descrição. Saindo da narração, o que nós encontramos aqui na descrição? É o ato de expor as características e propriedades de um objeto, uma pessoa, um animal ou mesmo um acontecimento. Então aqui você vai trabalhar as minúcias, os detalhes, né, de cada situação. Você vai trabalhar um pouco mais. Quando nós falamos aqui na introdução, é a apresentação sobre o que ou quem está sendo descrito, né? O desenvolvimento. O que você acha aí? Nós temos a realização da descrição objetiva ou subjetiva de algo. E a conclusão, que vem trabalhando o término de tudo aquilo que você descreveu. Exatamente. A gente pode descrever essa imagem aí, né? Aí você olha, com detalhe, essa imagem que está aparecendo aí, quem será essa pessoa? Aqui. Comece a descrição. Aí você pode fazer a sua descrição objetiva, direta, como realmente é, ou a subjetiva que você acha, certo? Então, aqui nós temos a estrutura dos textos descritivos. Olha aqui a objetiva. A Polícia Militar encontrou, na manhã de sexta-feira, 18 de maio, o corpo da vítima. Ela era magra, com meia altura, olhos castanhos e cabelos longos e louros. Então, aqui é objetiva, é certeira. Mas agora, falando da subjetiva, você já vai levar mais para o lado que poético, né? O que cada um pode interpretar, que sempre vai além. Então, aqui nós temos o seguinte: desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem, o trinco se oculta no lugar que só a mão filial conhece. O jardim, pequeno, parece mais verde e úmido que os demais, com suas palmas, tinhorões e samambaias que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da arte. Vinícius de Moraes. Aqui você já está vendo que já tem aquela musicalidade, né? Tudo detalhado, né? Tudo detalhado aqui para vocês. Temos mais. Agora nós temos a estrutura dos textos injuntivos. Vão anotando aí no caderninho de vocês, tá? Falando em texto injuntivo, qual é? Vamos relembrar. Ele é instrucional, né? Injuntivo ou instrucional, e ele está pautado na explicação e no método para a realização de algo, certo? Ele vai te dando os comandos, vai te dando as ordens. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos, olha aqui, do imperativo, de modo a indicar uma ordem. E aí, quando nós falamos em uma ordem, o que você vai lembrar? Né? Falar em ordem, texto injuntivo, o que vem à minha mente, o que eu posso trazer para exemplificar o meu conceito. Quem lembra aí na sala? Ali está falando, né? O modo imperativo, ordem, e aí? Tempo para vocês, 1, 2, acabou o tempo. Né? Tem até uma certa organização, né? Exatamente, todo um passo a passo ali. Faça, compre. Ele já começa assim. Vamos relembrar aqui a receita de um bolo, por exemplo. Será que ali eu encontro o meu texto injuntivo? Né? Compre, abra, faça, pegue. Pode perceber que você vai encontrando ali os comandos. Exatamente. Certo? Não só uma receita, mas também uma receita médica. Um regulamento. Né? Um regulamento, uma instrução. Você comprou um ventilador e ali vem aquele manual. Será que ele vem dizendo, por favor, por gentileza, tem como você abrir, né, a sua caixa? É assim, pessoal, ou não? Não, né? Ele vai dizendo, abra, faça,
pegue. Então, vem o exemplo aqui bem marcado para vocês. Então, amadinhos, vocês viram até agora 3 tipologias, né? No caso, a narração, você já sabe, foca aí, que vai contar uma história, narrar algo. Esse fato, quando eu falo fato, uma verdade, ou algo fictício, imaginário, você vai criar uma história também, narrativo. Já o descritivo, a tipologia descritiva, vai ter aquele detalhamento, como a própria professora já falou, e vai concentrar em quê? Olha só, você pode fazer uso, né, de características, de adjetivos. Quanto mais detalhado for, melhor. O injuntivo, ó, o comando, é só obedecer o comando. Isso. Faça assim, né? Então, bem simples, 3 né, já para foram, vocês? né? Agora, dando continuidade a essa questão do injuntivo. Olha só. Marca Aqui aí pra no vocês. caderno. O conceito. O que é um texto injuntivo, né? São aqueles de caráter instrutivo que direcionam o leitor a fazer algo. Como foi colocado aqui, um manual. Vamos colocar ali, a gente compra um celular, um ventilador, a gente segue aquele manual. Nada, né? Aí as receitas médicas, jogos, manual de jogos, propaganda, dentre outros. Então, aqui tem esse quadro para vocês diferenciarem o texto injuntivo instrucional e o Isso. texto injuntivo, o quê? Prescritivo. Aqui Tá bom? e aqui. O injuntivo instrucional, ele serve para orientar o leitor a uma ação. Isso. Agora, o prescritivo, ele serve para orientar, mas também tem caráter impositivo. É, que tem que fazer, impõe mesmo. O injuntivo instrucional não é obrigatório seguir a ordem ou trocar alguns dos itens. E o prescritivo? Ele é obrigatório que se sigam as instruções como foram dadas, né? O instrucional não oferece risco de penalidade. Agora, aqui no prescritivo, sim, prevê a penalidade. Exatamente. Então, esse instrucional, no primeiro injuntivo, a gente coloca como um bolo. Pronto, né? Aí o prescritivo, a receita médica. Não dá para fugir. Não né? dá para fugir. Outro, quando você tem um regulamento de jogo, exatamente, vai sofrer penalidade. Certo? Então, vamos que vamos. Vamos embora. Olha aqui uma receita. Chá de limão, gengibre e mel. Para que serve? Vamos aumentar a nossa imunidade? Vocês já provaram? Quem já fez aí na sala? E aí ele começa ali, né? Já serve aqui para você. É o que? Limão, gengibre e mel. Então, o que tem que fazer? Vem os ingredientes, modo de preparo e como tomar. Ele já chega assim, ó, consuma, né? Ferva. Uma colher 4 horas, né? A cada 4 horas. Então, aqui nós temos uma receita caseira e a outra aí, né, da receita da bula mesmo, a prescrição médica, da medicação, tá certo? Vamos ver se nós temos mais um. E aqui, regras do jogo. Ganha quem chega ao 0. Então, aqui, mais um exemplo, né? Também no jogo, né, mostrando, né, que as regras também é um texto injuntivo. Tem um jogo de xadrez, quem gosta de jogar xadrez, melhorar a concentração. E aqui, chegando a parte, né, da estrutura dissertativa. Conversando com vocês, essa da estrutura dissertativa, você vai lembrar do texto que é cobrado no Enem. Qual é o texto que é cobrado no Enem, né? A nossa redação. Exatamente, a redação, que é dissertativa, argumentativa. Como vocês já viram lá no primeiro ano, que a gente inicia sempre, a gente apresenta a nossa ideia e tenta o quê? Convencer a alguém, né? Então, para isso você é necessário o argumento. E a dissertação, como todos os outros textos, né? Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Exatamente. E aí, pessoal, é importante deixar bem marcado para vocês, e vocês já viram, já fizeram também, já praticaram, que aqui vai entrar o repertório.
né? Aquela bagagem de tudo aquilo que você já leu, que você conhece. Por quê? Quando se fala em texto dissertativo, você não sabe o que vai ser cobrado. Então, é importante conhecer a estrutura? Sim. É importante porque você vai saber diferenciar quando eu tenho uma narração, uma descrição e a minha dissertação. Mas, para que eu possa convencer o outro daquilo que eu estou escrevendo, eu preciso ter uma bagagem. E aí entra um outro fator que é a nossa leitura, né? Você vai introduzir, desenvolver, e ali nesse desenvolvimento você vai colocar o que você realmente sabe, compreende? E lá, na conclusão, você fecha a ideia, trazendo ali uma inovação. Como? Então, vai diferenciar cada um, tá? Então, é muito importante. Todos são importantes, na verdade, mas aqui nós precisamos ter uma atenção redobrada, porque é o que nós vamos trabalhar segundo e terceiro ano, é o que vai definir você. Quando se fala ali na questão do Enem, se você leu bastante, conhece todo o material, porque não adianta só conhecer a estrutura, né, se do texto dissertativo, argumentativo, se eu não tenho como não convencer. Saber aplicar o dentro, exatamente, né? Por isso não existe aquela história de decorar. Eu vou decorar a estrutura, ok. Mas como é que eu vou desenvolver, né, o meu trabalho? Então eu preciso ter esse conhecimento e lembrar que a minha visão, toda a minha bagagem da minha vida escolar, de tudo aquilo que eu leio, que eu discuto naquela roda de conversa, vai servir no meu texto dissertativo. Beleza, então vamos dando sequência. De olho na tela. Aqui nós temos o seguinte: tipologia textual argumentativa e suas características. Olha só aqui para vocês. Isso tudo que a professora falou, nós fizemos aqui, um esquema, né? Um esquema para auxiliar vocês. Nós temos um texto dissertativo argumentativo, que é a nossa redação. O que nós temos lá? Você apresenta a sua ideia, mas você também vai contextualizar. Exato. Aí lá dentro vai ter a sua tese. Aí você vai para a segunda parte, o segundo parágrafo, que é o quê? O desenvolvimento. Você apresenta o argumento 1 e o argumento 2, o desenvolvimento 1 ou o desenvolvimento 2. E tem aquele de contra ou a favor, né? O argumento positivo. Por que é positiva essa minha ideia? Por que é negativa essa ideia? Aí você coloca lá, buscando sempre o quê? A sua bagagem, como a professora falou. E essa bagagem é o quê, amadinha? A leitura. Você pode pegar um fragmento de um livro, de um romance. Você pode pegar um trechinho de uma ideia de um filósofo, um sociólogo, porque são argumentos de autoridade. Mas sempre contextualizando. Já na conclusão, você vai fazer a sua proposta do quê? De intervenção. Aqui nessa proposta de intervenção, você vai dizer quem é o agente, qual é a ação que vai ser feita, como que vai ser feita, qual é o objetivo, detalhamentos, não esquecendo de retomar a sua ideia principal. Tudo bem? Então aqui nós temos um exemplo para vocês observarem. Olha lá, tipologia argumentativa. A internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações, né? Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma das características sem precedentes na história tecnológica do homem. Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros. E aí vai mudando ali, né? Já temos uma outra cor. Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias, fato que transforma o homem num ser de interação universal. Aqui você tem, a gente trouxe para vocês a legenda das cores, né? Aí ele apresenta o tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo. E essa, na cor preta, está dizendo são os argumentos que é a comprovação da ideia principal. Que aqui
Você, como, por exemplo, pode se destacar, correio eletrônico está comprovando, tá certo? Do argumento. E o encerramento de azul, que é o acabamento da ideia e a reafirmação do que foi dito, né? Do tópico frasal. Então, vamos ficar de olho aqui na tipologia argumentativa. Então, aqui, no tipos textuais expositivos, nós temos aqui a questão do conteúdo informativo. Quanto que é informativo? Os textos são dirigidos a um público amplo, que não tem conhecimentos prévios sobre o tema. Informativo. Especializado. Os textos dirigidos a um público concreto que tem conhecimentos elevados sobre o tema. São técnicos e complexos e utilizam um léxico específico, ou seja, é uma linguagem mais específica quando está falando diretamente com os profissionais, tá certo? Quando é para informação ao público geral, que considerado leigo, vai ser o quê? Uma linguagem mais simples. E a nossa estrutura, saindo ali do conteúdo? Você vai encontrar o indutivo e dedutivo. O indutivo, ele traz o quê? Vai de um conceito concreto a uma conclusão mais genérica, né? E o dedutivo? Vão do geral ao específico. Tudo isso aqui, pessoal, fica mais fácil quando você vai praticando, tá? Porque, de fato, é muito conceito, né? Mas, à medida que você vai escrevendo, colocando ali teus argumentos, identificando, você vai conseguir separar essa questão do conteúdo, da estrutura. São as formas que você pode encontrar. Exatamente. Na apresentação do trabalho de vocês em sala, vocês vão falar de uma maneira mais simplificada, né? Aí, se tivesse um técnico aí de uma determinada área conversar com vocês, se ele quer passar uma informação por exemplo, de medicação para trabalhar na agricultura, né? Agrotóxico, ele vai fazer uso de conteúdo informativo. Ele quer passar somente para aquelas pessoas já estudantes universitários, ele vai usar uma linguagem mais especificada. Algo mais técnico, né? Exato. Vamos embora. Temos também, para você colocar aí no seu caderno, né? Nosso tipo expositivo e explicativo. O nome já traz uma ideia para a gente. Olha esse exemplo. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água. Já vai explicando. E aqui nós temos aqui uma imagem e logo ao lado nós temos o quê? Uma explicação também, né? Aí nós temos o seguinte: tilápia é um peixe de origem africana, introduzido no Brasil há aproximadamente 40 anos. A espécie, vamos ler assim, né? Essa abreviação aí tilápia é o alvo de diversas pesquisas no Instituto de Pesca, ligado à Secretaria de Agricultura e de São Paulo. Então, aqui você tem uma exposição e tem uma explicação. Bem claro. E tem alguns termos técnicos também. Vamos convidar a professora Patrícia, né, Márcia, para ficar com a gente aqui. Então, vamos lá. Tem mais. Dando sequência aqui. Eita! Vamos colocar logo na prática, né, vocês. Até aqui, pessoal. Tranquilo para vocês? Relembraram? Sempre falando. Ainda é o nosso nivelamento, conteúdo que vocês já conhecem, né? Já tem aí uma base, uma noção. E agora vocês vão praticar, a turma toda. Vamos ver o que tem para vocês aqui. Vamos lá, então. Quem vai direto ao ponto. Durante uma campanha de vacinação, a prefeitura de uma cidade divulgou o seguinte texto em suas redes sociais. Nós temos aqui o seguinte: atenção, a vacinação contra a gripe estará disponível a partir de segunda-feira no posto central. Leve documento com foto e cartão do SUS. Proteja-se. Olha aí, veio a informação e aí o que pede? Considerando a finalidade comunicativa do texto, sua estrutura e seu uso social, identifica-se que ele pertence predominantemente à tipologia.
Vamos ver. Letra A, narrativa, pois relata acontecimentos sobre a vacinação. B, descritiva, já que apresenta características sobre o posto de saúde. D, ou melhor, C, expositiva, porque explica detalhamento como ocorre a vacinação. Ou será que é a letra D, injuntiva, pois orienta e instrui o leitor sobre ações que devem ser realizadas? E argumentativa, uma vez que defende um ponto de vista sobre saúde pública. E aí? Ó, você pode retomar aqui, né? Com base na informação que você... E vai dar uma lida aqui no cartaz. E olha, não esqueça dessa palavra aqui, quando, ó, às vezes, num texto pode apresentar mais de uma tipologia, mas o que está predominando? A palavra marca aí, né? Predominantemente. Exato, que é aquela que domina, sobressai. Então, A, B, C, D. Ou E. Nós temos aqui a injuntiva, né? Pois orienta e instrui o leitor sobre as ações que devem ser realizadas. Leve, né? Seu leve. documento com foto. E tá explicando ali. E você já viu. Próximo, Vamos lá. Tem mais um. Aqui. Durante uma atividade de produção textual, um professor pediu que os estudantes escrevessem sobre um dia inesquecível. Olha só que legal, né? Uma das alunas produziu um texto em que descrevia uma situação passada, apresentando personagens, ela, a mãe e a irmã. Cenários específicos, sua casa e a escola, além de acontecimentos organizados em sequência temporal, que culminavam em um desfecho emocionante. Vamos aqui. Só a leitura já vai trazendo uma ideia para vocês, hein? Então, com base nas características apresentadas, a tipologia predominante no texto dessa aluna é: letra A, argumentativa, pois ela buscou convencer o leitor de que o dia foi importante. B, expositiva, porque explicou de forma objetiva os fatos ocorridos. C, narrativa, pois relatou acontecimentos com personagem, tempo e espaço. D, descritiva, já que apresentou muitos detalhes das pessoas e do ambiente. E, injuntiva, já que o texto orienta o leitor a realizar ações. Então, amadinhos, A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui a letra C, né? C de casa. Exato. E aí, amados? Certinho? Foi fácil? Foi bom? O que vocês acharam? O interessante, pessoal, do Vamos Praticar é que vocês conseguem fazer ali a leitura, né, da proposta. O que nós temos? Temos um texto e aí vem o comando e depois vocês podem fazer o passo a passo, a letra A. Se não é a letra A, por que não é a letra A? Aí a turma, como já tem todo esse conhecimento passado, você vai dizer, não é a letra A por esse motivo, percebe? E quando vocês chegam na resposta, essa resposta aqui, ela casa com o texto lido. Então fica fácil, assim, vamos praticar, porque é o momento de vocês, né, Márcia? É aquele momento que vocês já são, né? Mas e assim, falando em praticar, Alessandra, são os nossos protagonistas. Eu tive uma ideia aqui. Vos lá compartilhar a ideia com os nossos meninos? Tem a história que tá lá, falando, é que é o exemplo de texto narrativo do Chapeuzinho Vermelho. Que tem lá aquele... Aí parou lá, assim, ó, tem reticência que vai ter uma sequência. Você vai dar um final diferente para aquela história, tá bom? Como cada você faria? Porque nós conhecemos de uma forma, né? Exatamente, cada um aí vai criar. Ou outra proposta para vocês, aí o professor presencial, né, vai dar aquele apoio, vai falar o seguinte, você pode transformar num texto injuntivo. O que é preciso fazer para evitar que Chapeuzinho... Aí você vai dar as instruções para chegar ao caminho da vovó. Aí já muda a tipologia, já fica injuntiva, né? Já era narração. Aí você vai fechar com a história, o desfecho, cada um usa a sua imaginação e depois transformar para texto injuntivo.
os cuidados que a gente tem que ter. Sim, o que Ao vocês comer. acharam da ideia? É uma proposta diferente para você, né? Porque eu fiz a leitura, eu já sei, professora, como é que acontece ali, ai, no final, né? Sim, Quem mas que você vai... use Mas e aí? essa- Eu quero inovar, né? Eu vou trazer aqui uma proposta diferente. Vai ser, a minha história vai ser assim. Então depois vocês podem até compartilhar qual foi ali o diferencial, né? Eu saí daquele comum, da mesmice, eu trouxe uma ideia nova, percebe? Ah, mas eu vou sair da narração, então eu vou ali trabalhar com a questão da ordem, né, dos comandos. Aí a criatividade realmente ela é sua, vocês podem fazer em duplas ou individual, vai depender muito da dinâmica da turma, mas é uma ideia, uma proposta para que vocês possam praticar também, tá certo? É isso. Muito bom para vocês, gostaram? Conseguiram anotar aí todas as dicas? E sempre trazendo aquela ideia, pessoal, de que vocês já sabem, vocês já conhecem. Cada aula vem para quê? Para a gente relembrar. É um resgate. Ah, mas realmente eu já vi. Quando falo em injuntivo, quando eu vou fazer o meu bolo, eu já lembro lá da nossa aula de língua portuguesa, né? Porque eu sempre comento assim, onde eu vou usar isso? Todo dia, pessoal, se a gente parar para pensar, aquela questão da publicidade, os textos publicitários, você está caminhando, você vê. Aquela questão da apelação, né? E está apelando. Por quê? Percebe? Então você não aprende um conteúdo, você não socializa um conteúdo e ele fica guardado, não. É o nosso dia a dia. É na receita, era um médico, né? Não Se é você modificar a diferente. receita, se o médico falar, tomei 10 gotas de pirona, eu vou tomar só uma porque é amarga, né? E aí, será que o resultado vai ser positivo? Vai ser penalizado. Né? Quem não Então vai é ter assim. feito. Quem vai sofrer? Você vai A colocar esse consequência é conteúdo você. no seu dia a dia. Certo? E quando a professora falou assim da questão das funções ligadas ao texto, à tipologia, lá vocês viram aqui num texto dissertativo, expositivo, aí você vai ver qual é a função que está ligada a essa tipologia. Você já vai encontrar aí a referencial, né? A Exatamente. denotativa, né? Um vai puxando que é o outro, né? objetiva, que ela é clara, que ela é informativa. Não faz rodeios para chegar ao Exato, ponto. já vai direto. Então, ó, como casa, tudinho. Certo? Então, amadinho, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de revisão. Isso. Uma boa produção aí. E a gente também quer o registro. É verdade. Olha a Cada curiosidade, atividade. né? Qual será o desfecho, né, Márcia? Tá bom, Exato. pessoal? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.